Meus colegas advogados, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal da Edvog. E como é de praxe, vocês estão aqui me acompanhando, já sabem, aqueles pedidos que a gente sempre tem que fazer para você não esquecer. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com aquele colega advogado que você acha que precisa e, acima de tudo, curta aqui e deixe o seu comentário falando onde esse vídeo te ajudou, compartilhando suas experiências para que você também possa ajudar novos colegas. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto extremamente importante. Um assunto que muita gente fala, muita gente tenta fazer, mas ainda assim muitos colegas ficam com dúvida e às vezes até deixam de fazer porque não sabem como fazer, que é justamente a produção de conteúdos nas redes sociais. Como que você vai produzir seus conteúdos para o Instagram, mais especificamente falando? Você vai aprender aqui agora. E só para te lembrar, nós já tivemos um vídeo aí atrás falando sobre como você vai construir o seu perfil aqui no Instagram, e agora como você vai produzir os seus conteúdos. E eu vou trazer no próximo vídeo falando também sobre como você vai utilizar outras redes sociais além do Instagram para crescer a sua advocacia, juntamente, é claro, com o Instagram, que talvez seja a rede hoje mais usada. Beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo de forma muito dinâmica, de forma muito prática, como é o de costume aqui com a gente. Produção de conteúdos para as redes sociais. Gente, esse é um desafio muito grande. Por quê? Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe como que faz, todo mundo acha que eu tenho que pegar meu celular e gravar um vídeo, ou eu tenho que postar uma foto, tenho que fazer um carrossel, mas na hora de fazer mesmo, na hora da prática, sempre as pessoas acabam se atrapalhando. Pega um celular aqui e fala, vou gravar meus conteúdos agora, aí começa a pensar. E eu falo porque eu passo por isso, já passei muito por isso também. Começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou falar? E acaba não fazendo, justamente porque não sabe o que fazer, grava um vídeo, grava dois, acha que não ficou legal, não posta e desiste e deixa para um próximo dia, para uma próxima oportunidade. Eu quero te ajudar a vencer esse desafio agora. Antes da gente entrar na prática mesmo da produção do conteúdo, eu quero te dizer que existem alguns princípios, exatamente, assim como no direito a gente tem os nossos princípios lá, aqui na rede social a gente também tem alguns princípios que a gente tem que observar para que o nosso conteúdo tenha resultado, para que a gente consiga alcançar de fato aquelas pessoas que precisam escutar e precisam ver os nossos conteúdos. Primeira coisa que você tem que pensar, muitas vezes a quantidade de curtida, de comentário, de compartilhamento não vai ser suficiente para você. Você vai achar, isso aqui é pouco, não está dando resultado, não está funcionando, postei um vídeo aqui, só 100 pessoas, 200 pessoas visualizaram. Você tem que pensar que 100, 200 pessoas, 50 pessoas que seja, é muita gente. Você pega ali a quantidade de pessoas que viram o seu vídeo, imagina essa quantidade de pessoas reunidas num local só, numa sala só, você vai ver que é muita gente. Então, no começo, talvez você não vai ter tanta visualização, tanta curtida, tanto compartilhamento, até porque um conteúdo um pouco mais técnico, um conteúdo um pouco mais sério, ele tende a não ter justamente muitas curtidas, muitos compartilhamentos. As pessoas nas redes sociais tendem a querer compartilhar, curtir, comentar em conteúdos mais dinâmicos, mais divertidos, mais engraçados. Só que aí tem uma diferença. Às vezes você posta um conteúdo engraçado, você vai ter ali 1 milhão de visualizações, 1000 comentários, 2000 curtidas. Só que pessoas que só aleatoriamente foram lá, comentaram, curtiram e já passaram, daqui meia hora já nem se lembra mais de você. Agora um conteúdo mais técnico, mesmo que ele tenha poucas curtidas, poucas visualizações, poucos comentários, são pessoas que se interessaram por aquele assunto, pessoas que de alguma forma fixaram aquele assunto na cabeça porque é um assunto que faz sentido para ela, que tem relevância para ela, e que em um determinado momento, quando ela precisar de alguém para resolver aquele problema, ela vai lembrar de você, porque não é um assunto aleatório qualquer, é um assunto que realmente tem sentido e faz algum tipo de importância para ela. Então, pensa nisso. Se você tem poucos comentários, poucas curtidas, poucas visualizações, não desiste não. Não está ruim não. É porque realmente faz parte do negócio e à medida que você for criando, for produzindo, você vai entendendo e vai conseguindo melhorar isso aí. Um segundo ponto, gente, que talvez seja um dos pontos mais importantes aqui. A rede social, o Instagram, quando você for produzir um conteúdo, você tem que pensar que você está dialogando com o seu público, com a pessoa que está te assistindo. Exatamente, você está conversando. A produção de conteúdos ela não pode ser uma propaganda, um comercial. Você não pode pegar ali, por exemplo, estou aqui com o microfone, eu vou produzir um conteúdo sobre esse microfone. Eu pego o conteúdo e falo, gente, microfone LAC M2, muito barato aqui com a gente. Se você quiser, é um microfone de excelente qualidade, é apenas XX valor e o frete ainda é grátis. Isso aqui é um comercial, uma propaganda. Agora se eu pego aqui e falo, pessoal, vocês que produzem conteúdos aí igual eu, vocês não sabem a experiência que eu tô tendo. Comprei um microfonezinho aqui e assim, melhorei muito meu vídeo agora tá excelente quando eu vou gravar, quando eu vou produzir. Você conversa com a pessoa,
Fala para ela. Você tem que ter esse tom de diálogo. Por quê? Porque as pessoas nas redes sociais, elas não querem comprar. Elas não querem estar aqui para poder ficar vendo propaganda. Propaganda ela vê no comercial da novela das 9 na televisão. Inclusive, quando você fala em propaganda, você vai entender que propaganda é algo que interrompe o diálogo. Por exemplo, a pessoa está assistindo a novela, no meio da novela tem uma propaganda. Pum! Aquela propaganda interrompeu ali o diálogo, aquele momento ali que ela está tendo de interação com a novela. Então a propaganda, tecnicamente falando, ela é necessária, mas ela não é algo positivo. Ela é algo que vai tentar jogar para uma pessoa aquilo que talvez ela nem está precisando, mas que ela tem que comprar. E o seu foco na rede social não é esse. O seu foco é justamente mostrar para o seu cliente que você tem algo de valor que pode ser interessante para ele, que ele pode precisar. Então, quando você vai falar, por exemplo, de uma ação trabalhista, você não tem que chegar lá e falar, gente, se você não está recebendo o seu FGTS ou não está recebendo seu salário em dias, saiba que você tem que entrar com pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Não, não é isso. Você vai conversar, falar, você é trabalhador, né, tá ali todo dia na empresa, se dedicando, acordando cedo, só que aí você chega no final do mês, seu salário não cai em dias. Você vai puxar lá o seu FGTS não está depositado. Se a empresa quebrar daqui 2 anos, 3 anos, e aí, seu FGTS que não está lá? E se você precisar, for demitido e a empresa não depositar seu FGTS, tudo isso pode te gerar uma consequência negativa. Você começa a trazer para a pessoa a realidade da vida dela, batendo um papo com ela mesmo. É como se um amigo fosse te pedir um conselho e você está batendo um papo com ele. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, você sabe que isso é negativo. Então, se você está nessa situação, talvez não condiz mais você esperar isso acontecer. Você pode pedir uma rescisão direta na Justiça do Trabalho e sair dessa empresa para você garantir os seus direitos antes que possa ser tarde demais. Viu que foi uma conversa, foi um conselho que você deu para o seu cliente, para o seu público que está te assistindo? Esse é o foco. E esse conselho faz com que ele fale, cara, faz sentido, o advogado trabalhista está me explicando isso aqui, realmente é o que eu estou vivendo. Eu vou chamar esse cara e vou pedir para ele resolver meu problema. Então, tenta sempre utilizar esse princípio do diálogo, da conversa, porque isso vai ser fundamental para você conseguir fazer com que o seu público fique ali no seu conteúdo e assista. Um outro ponto também é a narrativa. Narrativa, o que é? É a forma que você conta a história, como que você narra a história, como que você fala. E junto com a narrativa, eu já vou trazer aqui a parte da linguagem, que é a linguagem que você conversa. Por quê? Porque a rede social, você vai trabalhar para um público específico. Então você vai trabalhar ela para alguém que você quer falar. Igual eu nesse conteúdo aqui, eu quero falar para advogados. Se entrar uma pessoa leiga aqui que nunca estudou direito, ela não vai assistir nem o primeiro minuto desse vídeo, porque não faz sentido para ela. Eu estou falando para você que é advogado. Se você quer falar com o trabalhador, você tem que trazer a narrativa do trabalhador, com a linguagem do trabalhador. Se você quer falar com o empresário, mesmo que você vai falar também do direito do trabalho, você vai ter que mudar a narrativa e vai ter que mudar a linguagem. Você não vai falar, você está trabalhando todo dia, se dedicando, fazendo com que a empresa flua e ainda assim o patrão não está te pagando. Não, você já vai mudar. Vai falar, você está lá todo dia, trabalhando, tratando seus funcionários como se fossem reis, está ali pagando tudo que tem, todos os direitos, ainda assim tem um funcionário que está entrando na justiça contra você. Entendeu que o direito é o mesmo, só que você mudou aqui a narrativa. Por quê? Porque você está trabalhando agora para um público diferente. Você não está falando mais para o patrão, para o empregado, você está falando agora para o patrão, para o empresário. Se você vai falar com um empresário para entregar um conteúdo da área tributária, um empresário que já é mais de alta renda, mais de elite, você vai usar uma narrativa diferente, você vai usar uma linguagem diferente. Você vai falar para um produtor rural que precisa se aposentar na área previdenciária, você já vai falar com a narrativa e com a linguagem diferente. Então, o que você tem que entender? O seu perfil, os seus conteúdos, eles vão se conectar, vai ser um quebra-cabeça que você vai montando peça por peça ali. Só que o desenho final, ele tem que ser algo que vai atrair o seu público. Então não adianta você falar um conteúdo com a linguagem com a narrativa, um outro com outra linguagem com outra narrativa, um outro com outra linguagem com outra narrativa, porque nunca vai conectar as peças. E nenhum público vai conseguir entender a imagem final ali. Então o seu perfil, os seus conteúdos, ele tem que ser um conjunto, é o conjunto da obra que a gente fala, né? Você tem que pegar tudo ali, conectar um outro, para quando a pessoa bater o olho e falar, cara, esse cara aqui, esse doutor aqui é o cara que defende o trabalhador, ele é que é meu advogado. Ele está aqui todo dia falando com a linguagem do trabalhador, a narrativa do trabalhador, e ele está aqui falando para mim. Para qualquer que seja seu público. Não, esse cara aqui é o cara que defende o chefe, o patrão. Não, esse cara aqui é o cara que defende o produtor rural. Esse cara é o que defende o criminoso lá que está preso na cadeia. Então você precisa de ter esse conjunto, essa conexão. Os seus conteúdos precisam se conectar. Feito isso, gente, você com certeza vai conseguir atrair seu público, vai crescer sua rede social, vai crescer seu perfil e vai fazer com que as pessoas te procurem para resolver os problemas delas.
Esse é o segredo aqui da rede social do Instagram. Antes de você entender aí de Reels, de carrossel, de qualquer coisa que seja, da parte prática mesmo, você precisa entender isso. Primeira coisa, seu público, quem que é? Você vai parar aqui, ó, eu vou parar, igual eu parei aqui, sentei aqui para produzir esse conteúdo. Para quem que eu vou falar? Quem que é a pessoa que vai estar me assistindo? Eu já vou imaginar essa pessoa. Imagina como se eu estivesse numa sala de aula. Quem são as pessoas que vão estar me assistindo? São advogados. Então, como que eu vou falar para um advogado? Como que eu vou conversar com um advogado? Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diálogo, conversa. Não vou me vender, não vou vender meu produto. Eu vou conversar com a pessoa e, consequentemente, eu vou estar vendendo sem ela perceber. E terceiro ponto, a narrativa, a história que eu vou contar. Tem que conectar com a história dela. A linguagem, tem que conectar com a linguagem que ela entende. Feito isso, você vai ter sucesso, você vai conseguir ter resultados. Entendido, gente? Então esse vídeo aqui foi para isso, para você entender esses princípios. O próximo vídeo, já de amanhã, já vem falando sobre o Reels, carrossel, banners, YouTube, TikTok e algumas estratégias para você produzir conteúdos. Então, eu estou tentando trazer aqui vídeos não tão longos, para você não ficar muito enjoado de assistir, e trazendo assim complementos, igual ontem a gente falou sobre como você vai criar o seu perfil na rede social. Hoje esses princípios da produção de conteúdos, amanhã eu já entro na parte prática. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assista os meus vídeos. Se você está assistindo esse vídeo aqui depois do dia que ele foi publicado, já pode ir no meu perfil lá que já tem outro vídeo falando sobre isso e tem diversos vídeos aí já para você maratonar e pegar situações práticas da advocacia. O meu foco aqui é só te ajudar na prática da advocacia para você ter resultados. Então me ajuda. Ajuda aí o nosso perfil a crescer e a alcançar mais pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.